Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, é dia de continuarmos a leitura do livro de Atos. Vamos ler Atos 24, 25 e 26 e no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então, por isso que já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Atos 24. O julgamento de Paulo diante de Félix. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou as causas contra Paulo a Félix. Temos desfrutado um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. No entanto, a fim de não tomar mais do seu tempo, peço a ti o favor de ouvir-nos por alguns instantes. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Por isso, nós o prendemos. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações sejam verdadeiras. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação. Por isso, de bom grado faço a minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Os meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Tampouco podem provar as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso, porém, que adoro ao Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, procuro sempre conservar limpa a minha consciência diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer donativos ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, encontraram-me purificado no templo, sem me envolver em nenhum ajuntamento ou tumulto. Há, porém, alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado diante do sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então, Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lícias, examinarei o caso de vocês. Em seguida, ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Alguns dias depois, Félix veio com Drusila, a sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: por ora basta, pode sair.
Quando achar conveniente, mandarei chamar você de novo. Félix, ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, de modo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo, e, como desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Atos 25. O julgamento perante Festo. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu: Estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se, de fato, sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: Você apelou para César irá. Festo consulta o rei Agripa. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso, perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca destas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: Amanhã o ouvirás. Paulo perante Agripa. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: Ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade.
Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Atos 26. Então, Agripa disse a Paulo: Você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a defender-se. Rei Agripa, considero-me bem-aventurado por poder estar hoje na tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde a juventude, tanto na minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que vivi como fariseu, de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque vós achais impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão e votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes ia de uma sinagoga a outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Na minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Em uma dessas viagens, ia rumo a Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Resistir ao grilhão só trará dor a você. Então perguntei: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que viu a meu respeito e do que mostrarei a você. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Tenho, porém, contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Paulo respondeu:
Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou em um lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: por pouco me convence a tornar-me cristão. Paulo respondeu: ora, o Deus que por pouco ou por muito tempo, não somente tu, mas também todos aqueles que estão me ouvindo hoje se tornem como eu, exceto quanto a estas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam sentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. E assim finalizamos a nossa leitura de hoje. Mais um episódio aí da perseguição, né, dos judeus com Paulo, né? A gente terminou a leitura passada, que foi ali Atos 20, 21, 22, 23, falando sobre ali os judeus quererem prender, né? Quererem não, né? Conseguiram prender Paulo e Paulo usou do recurso dele ser romano também, né? Da dupla nacionalidade e ser julgado por Roma. E foi isso exatamente como acabou ali o capítulo 26, né, que ele apelou a César para o julgamento. E uma coisa que eu acho super interessante dessa leitura é o como Paulo vai evangelizando, né? Então, assim, como a gente viu no episódio anterior, as pessoas falavam para Paulo não ir para Jerusalém, que ele corria um risco, né, de ser preso e tal. Mas a gente vai observar nesse finalzinho aqui, né, caminhando para o final de Atos, né, como Paulo, né, mesmo estando preso, como ele vai levando a palavra, né, a palavra de Jesus Cristo para as pessoas e as pessoas principalmente de alto escalão, né? Como rei, governador, né? E até mesmo César ali, que era o imperador. Exatamente. E aí a gente vê ali em Atos 24, né, esse julgamento de Paulo diante de Félix. Só voltando um pouquinho, gente, vocês lembram, né, que na leitura anterior ele foi levado ali, né, para esse Félix com uma carta, né, direcionada para que recebesse Paulo, porque o povo ali de Jerusalém estava querendo matá-lo. Então, quando ele disse que ele era romano, tudo teve essa proteção melhor ali para ele. Então, quando levaram, né, foi assim até que a gente terminou a nossa leitura de Atos 23, falando que estavam esperando que esses homens que julgavam Paulo, né, precisariam ir e falar sobre o que estava sendo julgado para que ele pudesse ser condenado ou não. E aqui, nesse momento do início de Atos 24, chega o acusador dele, né? Que é Ananias, o sacerdote Ananias, junto com um advogado chamado Tértulo. E ali começa, né, todo o julgamento de Paulo diante de Félix. E ali Tértulo, né, como um bom advogado, apresenta com formas de excelentíssimo Félix e tudo, e começa a discorrer sobre o que ele estava acusando Paulo, né? Falando até que Paulo estava com uma seita, gente. Quando ele cita essa seita, é com respeito a entregar o caminho de Jesus, tá? Então, ele fala, olha, ele está perturbando, né? Ele promove tumultos, fala até no versículo 5 ali. Verificamos que este homem é um perturbador e que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Por isso nós os prendemos. E, gente, quando a gente lê assim, às vezes dá até vontade de rir, né? Tipo, meu Deus do céu, olha que absurdo que o próprio Sinédrio, vamos colocar assim, né? Estava se posicionando, mas a gente também não pode esquecer e até mesmo rir, né? Ironicamente,
porque eles estavam embaixo do Antigo Testamento. Então, quando eles vão lendo ali, e se for pego ali alguns tipos de versículo, é igual aquele negócio, né? Se você tira um versículo fora do contexto dele, ele é só um pretexto para você defender a tese que você tem. E assim estava acontecendo com eles, tá? Então, quando ele fala ali, né, sobre isso, é porque eles não reconheciam que Jesus era o Messias. Então, quando fala aceita, que ele é nazareno, que ele está profanando ali o templo, era por conta disso, porque Paulo pregava sobre Jesus, né? E Jesus é o caminho. Então, ali continua, né? E depois vem Paulo fazendo um sinal, né? E falando, olha, agora deixa eu falar a minha defesa, né? Vocês falaram, vamos dizer assim, falaram todo o absurdo, né? E agora eu vou falar. E aí ele fala: olha, eu não fui cabeça de nada. Quando eles me encontraram, eu estava purificado, tanto é que foi até um direcionamento que foi dado, acho que ali no capítulo 21 ou 22, para que Paulo se purificasse, que estivesse ali como se fosse um judeu de verdade, para não causar mais tumulto ali em Jerusalém, né? Por isso até que ele fala: olha, quando eles me encontraram, né, que está até ali no versículo 18, enquanto fazia isso, encontraram-me purificado no templo, sem me envolver em nenhum ajuntamento ou tumulto, né? Há, porém, alguns judeus da minha província, da Ásia, que deveriam estar aqui diante de ti, e tudo falando assim, olha, tem gente pior que devia estar aqui sendo julgada e não tá, né? E ele até fala um pouquinho antes, falando, olha, eu não fiz nada, minha consciência tá limpa. Isso fala lá no versículo 16. Procuro sempre conservar limpa a minha consciência diante de Deus e dos homens, mostrando ali, olha, senhor Félix, eu não tenho nada a declarar a respeito do que esse homem está falando, porque até mesmo o que ele está falando é blasfêmia. Eu estava purificado, eu não fiz nenhum tumulto, né? Eu só creio na lei que os profetas falam, né? Lá no versículo 14, confesso, porém, que adoro ao Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos, tá? E aí ele vem discorrendo tudo sobre a defesa dele, né? E aí, né, ele finaliza ali no versículo 22 falando que a audiência ali, né, de julgamento de Paulo foi adiada, né? Fala ali que ele adiou e que quando chegasse Licias, né, que é o comandante, voltaria a julgar o caso melhor. Só que, gente, é legal que mostra aqui que Félix também conhecia um pouco sobre o que Paulo estava falando, né? E Paulo tinha conhecimento que ele conhecia. Só que durante toda aquela fala, igual o Jason começou ali a nossa explicação, né? Ao mesmo tempo que Paulo ia para se defender, Paulo já estava falando de uma forma para converter aquela pessoa ao cristianismo, né? E não foi diferente aqui com Félix. Tanto é que depois ele chama, né, sua mulher Drusila, lá no versículo 24. Alguns dias depois, Félix veio com Drusila, a sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu sobre a fé em Cristo Jesus. Logo, né, mais dois convertidos. E ele não queria ficar ruim ali também com os judeus, então deixou Paulo preso, mas em liberdade. Então seria como se fosse assim: olha, ele vai ficar aqui dentro do meu castelo, mas ele pode ir e vir e tudo mais. Era essa a prisão que Paulo estava enfrentando ali e ficou 2 anos, né? E depois Félix foi sucedido, né? Sucedeu ali o governo para Pórcio Festo, né? Mais conhecido como Festo. Exato. E uma coisa assim interessante da gente estar observando que aqui não deixa claro, né, na Bíblia, mas é um período histórico aqui e tem, né, relatos mais detalhados desse período aqui que estava vivendo. E a gente realmente está falando aqui já de alto escalão, né? Tipo assim, essa esposa de Félix, que é Drusila, né? Ela era a terceira mulher de Félix e ela era filha de Herodes Agripa.
e era o grande Herodes, que era o imperador. Então, assim, a gente já começa a ver ali o cristianismo sendo introduzido, né, aí através até da prisão de Paulo no alto poder, Nos né? reinados ali, né? Exatamente. E uma das coisas super interessantes de saber é Félix, gente, ele foi sucedido, né, por Festo, e ele, uma das hipóteses, né, que tem outros livros que trazem isso, porque a Bíblia não deixa isso claro, que ele foi até sucedido por ele não conseguir controlar conflitos que estavam tendo dos judeus. E um desses conflitos era também por causa de Paulo, que até, né, não tinha resolvido, tinha passado 2 anos e Paulo ainda estava preso, não resolvia aquilo ali. Então, por causa disso, por essas reclamações, né, é que Félix ele é sucedido por Festo, né? Então ele não morre, não fica doente, nem nada. Realmente é quase tirado ele ali do governo e colocado Festo no lugar dele. Mas é interessante, né, da gente ver nesse finalzinho ali do versículo 22 em diante do capítulo 24, a gente pode observar um certo temor de Félix pela palavra, né, do Senhor. Então, assim, ele agia com muita cautela, ele nunca foi arrogante ou já falou, ah, não, mata logo, ou já tortura esse tal de Paulo. Não, ele tratava Paulo com muito cuidado, com muito carinho, né, temendo ali as coisas que Paulo falava e via a verdade, né? Dá pra gente observar isso no comportamento que Félix tinha com Paulo. E depois nós vamos ali para o capítulo 25, né, que fala sobre Festo, né, sendo ali o governador. Então fala que 3 dias depois, né, Festo chega ali em Cesareia, né, e ele já vai direto para Jerusalém. E ali ele se encontra com os chefes sacerdotes, os judeus, né, e fala que ali ele já entra no assunto, né, esses chefes, né, os sacerdotes, já falam com ele sobre as acusações contra Paulo. Então, isso que é interessante da gente entender ali, que passa-se 2 anos, né, que termina o capítulo 24 ali falando, mas a gente vê que esse caso de Paulo ainda incomoda os judeus, os sacerdotes, né, os líderes religiosos, porque eles já vão ali, né, e comparecem diante dele apresentando ali, né, as acusações contra Paulo, né? E eles pedem, né, no versículo 3 fala: "Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém". Então, tipo assim, olha, cara, a gente precisa acabar com aquele cara lá, aquilo ali que estava incomodando, né? E é por isso que é aquilo que eu comentei. Esse pode ser também um dos motivos que isso juntou com outros motivos pelo qual Félix foi tirado como governador, tá? E ali pedem, né, para trazer Paulo, né, porque eles novamente mostram que eles estavam preparando uma emboscada. Né? Eu queria até saber o que aconteceu com aqueles 40 que queriam matar Paulo, que falou que não ia comer nem beber até conseguir matar Paulo, não sei, né? Se eles morreram, se eles ainda Morreram de continuam. fome. Mas aqui mostra que eles ainda estavam, né, se preparando ali para matar Paulo. Só que Festo responde, né? Paulo está preso, isso no versículo 4. Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Então, né, desçam comigo vocês. Em vez de eu trazer ele para cá, desçam vocês e lá a gente analisa esse caso. E continua ali, né, no versículo 6 até o versículo 12, falando, né, que Festo volta para Cesareia, vai alguns líderes ali junto, né, e todo mundo querendo ali fazer alguma coisa, levando, né, graves acusações que não podiam provar contra Paulo. E daí Paulo faz a sua defesa, né, é uma defesa bem curta ali colocado, né, nada fiz de errado contra a lei dos judeus, esse versículo 8, né, e ali mostra no versículo 9, gente, que Festo querendo prestar um favor aos judeus, achando que estava fazendo alguma coisa, né, boa para, porque é isso que é interessante da gente, né, observar. O governador aqui queria ter uma amizade com os judeus, ele precisava trazer ordem para os judeus. Então ele fala ali no versículo 9, né? Olha, Paulo, você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações, né? Então, tipo assim, eu vou levar você para Jerusalém porque eles estão pedindo isso, né? Mas nesse momento, Paulo, né, ele nega esse pedido e ele apela. Aqui que ele faz essa apelação de falar assim: olha, eu sou romano, não tem por que eu ir para Jerusalém para ser julgado pelos judeus, porque as acusações deles não têm prova nenhuma. E se for para mim ser julgado, então eu prefiro ser julgado por César. Então é onde ele apela, né? E é interessante de
quando Paulo mesmo está fazendo a própria defesa dele, ele não tem um advogado ali. E quando ele declara isso, fica, tipo, marcado. Então, tipo assim, ele apelou, ele já está determinado que ele vai para César. Então, isso é uma coisa interessante, né, da gente observar para entender depois o capítulo 26, né? Então, ele apelou aqui e ficou determinado. Então, Festo declarou, né, você apelou para César irá. E isso é bacana da gente entender também, gente, porque ele também sabia da intenção ali de Jerusalém, né, do povo de Jerusalém. Então, por isso que ele apelava para César. Não é que ele está apelando assim, nossa, é um. Não, é porque ele sabia que lá em Jerusalém ele não teria deixa, iriam usar de mentiras e tudo mais, assim como foi com Jesus, sabe? Então ele fala assim: olha, eu prefiro César porque daí vamos ser julgados, vamos dizer, um pouco mais honesto, porque lá eu não vou ter nem vez. E ele sabia também que a gente leu no episódio anterior que ele fala que o Senhor aparece para ele e fala da mesma forma que você testemunhou, Verdade. né, sobre mim aqui em Jerusalém, eu quero que você testemunhe sobre mim em Roma. Então ele sabia o propósito dele, né? Então ali para ele apelar para César significa ir para Roma, ter um tribunal em Roma na qual ele poderia levar a palavra de Deus, né? Então é isso, ele sabia o propósito dele e falou: então para mim não tem O problema nenhum. direcionamento que Deus já tinha dado a ele, né? Exatamente. E depois nós entramos ali no tópico falando sobre Agripa, né? Então fala que ali, alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia. E aqui eu acho interessante de ele estar explicando, né? Quem que é o rei Agripa? Gente, o rei Agripa é o sucessor ali, o maior rei de todos, né? Só que ele era muito novo, então ele era inclusive bisneto de Herodes, o Grande. Então ele era para ser o dono de tudo. Só que ele era muito novo, ele tinha 17 anos quando o pai dele morreu e ele se torna rei. E por isso ele não tem a autoridade, vamos dizer assim, o parlamento não autoriza ele governar tudo. No entanto, dá algumas autoridades para ele, para algumas porções Regiões, ali, né? regiões, exatamente. Então, por isso, César ainda era, né, o maioral de todos ali em Roma, mas o rei Agripa, ele, né, como um futuro rei, estava visitando as regiões. E como a gente acabou de explicar que Festo tinha acabado de tomar conta desse governo ali em Cesareia, Agripa estava indo visitar e Berenice era irmã de Agripa, né? Então os dois ali estavam indo, né, como realmente um ato político de dar boas-vindas, de analisar como estavam as coisas. Era isso que estava acontecendo nesse momento. E aqui fala, né, que os dois chegaram ali, estava tudo de boa, tranquilo, e eles passando ali alguns dias, isso fala no versículo 14. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo, né, decidiu entrar no assunto sobre Paulo. E ele fala ali, olha, aqui um homem que Félix deixou preso, conta toda a história ali que essa ele explicou no capítulo 24. E ainda fala, olha, eu esperava ali que houvesse, né, acusações fortes dos judeus para com ele. Só que, olha, foi até pior do que eu imaginei. Eram acusações que tinham controvérsias, não tinham provas, né? E olha, não sei o que fazer com esse homem, não, porque, né, eu sei que ele é um problema, mas não sei como lidar. E até termina ali no versículo 21, falando, olha, apelando Paulo para que fosse aguardado até a decisão do imperador. Ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então ele já deixa claro, né, quais são os trâmites que ele vai fazer ali com Paulo. Só que nesse momento, Agripa, né, fala, eu também gostaria de ouvir esse homem. E ele falou, então tá bom, então amanhã você vai ouvir. E daí nós vamos ali para o segundo tópico, né, da leitura que fala Paulo perante Agripa, que é no versículo 23. E ali mostra que estava, gente, várias pessoas, não só, né, o rei ali, né, e a irmã, mas fala ali também que estava, ó, até no versículo 23 fala ali sobre uma audiência com altos oficiais e homens importantes da cidade. Então tava o escalão ali, os poderosos da cidade, né? E ali eles se sentam, né? É montada essa audiência para eles ouvirem o que Paulo tinha a dizer. E a gente vê ali que Festo faz toda, né, a introdução ali naquela audiência, né, mostrando ali, até no versículo 26 fala, no entanto, não tenho nada definido a respeito dele,
para escrever a sua majestade. Então, Festo estava até assim, olha, eu vou mandar, né, Paulo, mas eu vou falar o quê? Porque eu não tenho nada até o que falar sobre ele, né? Mas ele apelou para ser enviado para César, né? Então, da mesma forma que Paulo sai de Jerusalém, vai para Cesareia com uma carta explicando o que aconteceu, Festo falou, olha, eu trouxe aqui Paulo para vocês escutarem, para todos escutarem, até para que vocês me ajudem saber o que, que eu vou, né, colocar aqui referente a Paulo. Então ele faz toda essa introdução e chama ali, né, Paulo para ser escutado por essa audiência. Exatamente. E essa audiência ali, né, e o que Paulo fala, tá tudo no capítulo 26, que já começa ali Agripa, né, dando permissão para que Paulo falasse. E é legal, gente, de ver ali, já no versículo 2 até o versículo 3 ali, como Paulo se apresenta, assim, ele é um exímio orador, né? Quando você vê assim o início das defesas dele, você fala, olha, que homem culto, né? Porque ele primeiro ele tenta ganhar uma proximidade com as pessoas com quem ele vai estar falando, né? A gente viu isso acontecendo lá em Jerusalém, que ele levantou a mão lá e falou em hebraico, em aramaico ali, né, com as pessoas. Logo as pessoas, eita, né? Quem é esse homem que está falando na nossa língua? Então mostra ali um respeito, então ele consegue ganhar a atenção E daquele público, né? outra parte também que ele faz isso é quando ele está dentro da sinagoga, que ele fala ali com os fariseus, né? Ele fala, eu sou fariseu, meu pai é fariseu, e já coloca os fariseus contra os saduceus, né? Verdade. Mostrando também essa tática, né? Essa sabedoria ali que ele tinha, né? É. E aqui não está sendo diferente, né? Ele elogia o rei Agripa, mostra como ele está sendo bem-aventurado de estar à presença do rei ali, e depois ele vem começando a expor tudo o que aconteceu, gente. E essa explicação, né, gente, vem ali do versículo 4 até o versículo 18. E é uma explicação que parece que, assim, é o testemunho de Paulo, mas ao mesmo tempo é o testemunho que mais converte as pessoas que são ímpias, né? Ou as pessoas que são gentios ali, né? Mostrando, olha, eu agia assim, eu era, né? Um bom judeu ali. Ele começa até falando assim, olha, todos os judeus sabem como eu vivi na minha juventude, eu era ali impecável, né? E aí ele vem discorrendo como ele agiu também, assim como estão agindo com ele, né? De perseguir os judeus, de perseguir quem estava no caminho, e que depois, no caminho para Damasco, ele teve essa visão com o Senhor, mostrando: olha, até aquele momento eu achava que estava fazendo correto, e eu creio que essas pessoas também estão fazendo isso achando que está correto. Mas depois que eu tive a revelação do Senhor, é que eu entendi o caminho, né? E aí mostra tudo. E quando a gente vai vendo, né, todo esse desenrolar da história ali, do versículo 4 até o 18, parece até a estrutura de uma redação do Enem, vamos dizer assim, né? O conflito, depois o que, que abriu os seus olhos, e agora por que, que você está vivendo assim, né? E concluindo, né, ele conclui ali já no versículo 17, 18, chamando para esse arrependimento, né, converter, até ele fala ali, né, De abrir os olhos, né? exatamente. Então, assim, o que é interessante de Paulo, gente, é igual você ouvir uma pessoa falando assim, olha, você não pode ser alcoólatra, né, porque eu nunca fui e eu estou falando sobre isso, ou você não deve usar drogas. Para alguém que nunca foi, é um testemunho, é uma explicação. Agora, para quem já foi, então, assim, é muito diferente você ouvir um ex-alcoólatra ou um ex-drogado, aquela pessoa que passou pelo caminho e mudou. Aquilo dá muito mais veracidade, né, para aquela história. Então, assim, o interessante de Paulo, né, e o poder que ele tinha de falar ali para as pessoas é porque ele viveu nas trevas, né? Ele realmente mostra assim, olha, eu era perseguidor, eu matei gente que estava nessa seita, né, nesse caminho. E agora hoje eu pertenço ao caminho. Então, tipo assim, realmente tem uma força, a história assim, é muito maior, porque fala, cara, se ele era, né, e agora ele não é mais, agora ele é quem ele matava, o que que tem, né, de tão especial? Então, isso que é interessante, né, da gente sempre observar ali por que que as pessoas ficavam admirados, né, com a explicação, com a fala, com o testemunho de Paulo. E é legal que ele fala até que ele não está sendo desobediente
a visão celestial. Isso lá no versículo 19. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco. E é legal porque antes ele até explicou o que ele estava indo fazer em Damasco, né? E agora ele foi e pregou primeiro. Deus podia muito bem ter tirado ele daquela cidade e começar o ministério dele em outro lugar. E Deus daí se chacoalhando fala assim, olha, esse é o teu caminho, é para os gentios, né? Pregue aqui. E aí fala, depois aos que estavam em Jerusalém. Foi primeiro para os gentios, depois para os judeus. E ali ele vem discorrendo, eu não estou fazendo nada por minha livre, espontânea vontade, né? Eu estou fazendo isso embaixo do direcionamento do Senhor. E aí ele continua ainda mostrando os motivos dele, né? Fala até no versículo 22. Tenho, porém, contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Igual o Jason tinha comentado, né? Ele agora já não estava com gente comum, gente. Ele já estava na alta autoridade, ele já estava com os reinados ali pregando sobre o evangelho, né? E tanto é que essa pregação dele, né, incomoda um tanto ali Festo, né? Que a gente vê ali que ele fala, olha, basta, chega, Paulo, você está louco. Lá no final do versículo 24, falando, você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Aí Paulo responde, não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso, né? O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou em um lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? E é legal aqui, gente, por quê? Tem que lembrar, né, que Festo, ele estava tentando agradar os judeus. Então, quando ele se posiciona dessa forma, é para falar assim, olha, ele está falando muito e realmente o que ele está falando é envolvente. E por isso que ele joga também para o rei Agripa, mostrando ali que eles também conheciam da palavra, né? Não só ali Félix, e aqui parece que rei Agripa também conhecia, né? E o interessante, assim, que dá para ver que o rei Agripa, ele tinha essa familiaridade com a palavra sobre Deus, mas Festo parece que nem tanto. Então, por isso que parece, assim, que Festo, né, tem esses dois lados dele querer agradar os judeus, mas ele achar um pouco loucura o que, né, ali Paulo tá falando. Mas Paulo sabe, ele conhece, né, Agripa, então ele por isso fala assim, olha, não é loucura. Agripa sabe muito bem, por isso que eu estou falando dessa forma bem clara, bem aberta, né? E por isso que até quando eu falo assim, né, Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então mostra que Agripa sabia realmente, né, da Torá, vamos dizer assim, ele tinha um conhecimento não só ali sobre Jesus ter vindo, mas desde os profetas, né? Então por isso que ele fala dessa forma assim clara, né, com Agripa. E tanto é que Agripa responde para Paulo, né? Por pouco me convence a tornar-me cristão. De novo, né? A gente vendo ali como a fala de Paulo é envolvente também, né? Então Paulo tinha essa sabedoria divina ali. E Paulo até responde ali para Agripa, né? Dessa parte de quase convencer Agripa de se converter, né? Paulo responde: oro a Deus que por pouco ou por muito tempo, não somente tu, mas também todos aqueles que estão me ouvindo hoje se tornem como eu, exceto quanto a essas algemas, né? Tipo, siga o caminho, né? E aí, Um toquinho de humor ali, né? Se tornar como Paulo, mas não preso, né? Mas conhecedor e seguidor da palavra, né? é. E aí ele até se levanta, né, e fala, cara, esse homem aí não fez nada que mereça morte ou prisão, né? Só que daí Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Então, lembrando novamente do que foi lido ali no capítulo 25, né? Por que que ele apelou e por que que Agripa responde dessa forma ali para Festo, né? Porque Paulo foi e apelou para César para não ir a Jerusalém a julgamento. E é interessante da gente ver que termina, né, todo esse capítulo 26 mostrando assim que perante o rei ali que estava, né, começando o reinado dele, por ele já libertava Paulo, né? Mas o propósito de Paulo não era, né? Então Ser isso que liberto, ser né? liberto, ele precisava continuar e pregar ainda para mais pessoas, ele precisava chegar em Roma. Então, quando você olha e fala assim, nossa, por que que Paulo foi apelar, né,
Pra para César. César, porque ele não ficou quieto ali, ele já ia ser liberto, porque aqui Agripa já ia, né? Ele tinha esse poder de falar: olha, Festo, pode liberar ele. A posição de Agripa era maior do que a de Festo, né? Mas Agripa ali chega e fala assim: poxa, daria para libertar. Mas como ele apelou, né? Essa decisão foi dada, então vai ter que mandar ele para César. Exatamente. E acho que é isso que temos para compartilhar hoje com vocês. Amanhã, né, no próximo episódio, a gente lê os últimos momentos ali do livro de Atos, que vai ser Atos 27 e 28. Então, por isso que já te convido para estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando seu sininho para estar conosco nos próximos episódios. Beijo, tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!